Liturgia do dia 20 de janeiro de 2023, sexta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Memória de São Fabiano, Papa e Mártir. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 84. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. 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 A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão.
a verdade e o amor se encontrarão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de centrar a atenção no sacerdócio de Cristo, o autor da carta aos Hebreus passa para o tema da nova aliança. Um sacerdócio novo implica uma lei nova. Por sua vez, uma lei nova implica uma aliança nova, uma aliança que substitua a antiga. Jesus é o mediador dessa nova aliança. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que vai ser derramado por vós, disse o Senhor na última ceia. Em cada Eucaristia, no momento da consagração, revivemos admirados e comovidos o mistério da aliança nova. Este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. O autor detém-se a descrever a aliança nova, servindo-se de Jeremias 31. Com a aliança nova, Deus ultrapassa a aliança antiga, que fora selada por ritos exteriores. O povo quebrou esta aliança, mas Deus não se rendeu e estipulou outra aliança destinada a penetrar no íntimo do homem, na sua mente e no seu coração. Deus nunca desiste de se dar a conhecer ao homem, nem de ser por ele amado. Na aliança nova, finalmente, cada um conhecerá, isto é, amará aquele que é misericórdia e perdão. A cruz do seu Filho muito amado, Jesus, será o lugar da suprema manifestação de Deus. Com relação ao Evangelho, Deus não desiste de ligar mais intimamente a si a humanidade, como já vimos na primeira leitura. Por meio de Jesus, escolhe alguns que experimentem mais profundamente o seu amor e se tornem testemunhas arautos na nova aliança junto dos irmãos. É para isso que Jesus forma sua nova família, um grupo de pessoas dispostas a acolhê-lo, que também devem converter-se. Falar de família é acentuar a relação pessoal e afetiva que deve existir entre Jesus e os seus discípulos, que são o germe do novo Israel, os fundamentos da futura igreja. Tudo acontece sobre um monte. Os montes são lugares propícios para as revelações de Deus. As grandes decisões de Deus sobre o seu povo foram tomadas sobre os montes. Aqui é Cristo que chama, escolhe e constitui a comunidade. Marcos não diria isto se não acreditasse que Jesus era Deus. O grupo é convocado para ir ter com ele e, em primeiro lugar, para estar com ele. O novo povo de Deus constitui-se em torno de Jesus, que se apresenta como referência absoluta, assumindo uma função que pertencia à lei. Isto causava escândalo aos judeus,
Os discípulos recebem os próprios poderes de Jesus, atuando com a força do Evangelho. A vocação implica a missão de testemunhar o amor de Deus pelos homens. Na primeira leitura, escutamos o belo texto de Jeremias sobre a Aliança Nova, que trará uma mudança radical na relação dos homens com Deus. A Aliança Nova não será como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os fazer sair do Egito, diz o Senhor. A primeira aliança ficava pelo exterior, pela observância da lei dada por Deus. Mas, sendo exterior, a lei tornava-se, sobretudo, um obstáculo para muitos. Porque quando uma lei é imposta, a primeira reação do homem é opor-se a ela. Os hebreus veneravam a lei, mas poucos a observavam de verdade. Aliás, o profeta anuncia a aliança nova num tempo em que, por causa das grandes violações da lei, Deus castigara severamente o seu povo com a destruição do templo e com o exílio na Babilônia. Mas é exatamente nesse momento dramático que Deus surpreende com a promessa de uma aliança nova e de uma lei, não já escrita em tábuas de pedra, mas nas mentes e nos corações. Porei as minhas leis na sua mente e as imprimirei nos seus corações. Isto quer dizer que os homens estão intimamente de acordo com Deus, amarão a sua vontade, terão desejo de cumpri-la, terão a mesma vontade e os mesmos desejos de Deus. É a aliança instituída por Jesus com o seu sacrifício. Ele mesmo se torna a nossa lei na caridade universal. Afirmamo-lo na Eucaristia. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Esta aliança definitiva e perfeita une-nos definitivamente com Deus e une-nos entre nós. É bom lembrarmos isto numa época do ano em que as igrejas cristãs rezam pela unidade. O Evangelho apresenta-nos outra condição para a unidade, a eleição dos 12, a instituição que exprime a pluralidade na unidade, a que se deve aderir para estar unidos a Deus. As divisões na igreja têm origem na falta de fé e de adesão à autoridade. Os pastores da igreja são certamente homens fracos e imperfeitos, mas Jesus constituiu-os para conservarem a unidade. Por isso há que rodeá-los de afeto e compreensão. Cristo Jesus está com eles. Que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Rezava Jesus. Notemos a insistência do Senhor, não só sobre a unidade no amor, mas também sobre a dimensão missionária da comunidade cristã unida no amor. Hoje a Igreja faz memória a São Fabiano, Papa e Mártir. Foi eleito bispo da Igreja de Roma em 236. Recebeu a coroa do martírio em 250, no início da perseguição de Décio, segundo afirma São Cipriano. Foi sepultado no cemitério de Calixto. Ao tomar conhecimento da morte do Papa Fabiano, São Cipriano enviou aos presbíteros e diáconos de Roma a seguinte carta: quando era ainda incerta entre nós a notícia da morte desse homem justo, meu companheiro no episcopado, recebi de vós, caríssimos irmãos, a carta que me enviastes pelo subdiácono Clemêncio. Por ela fiquei completamente a par da sua gloriosa morte. Muito me alegrei, porque a integridade do seu governo foi coroada com um fim tão nobre. Por isso,
quero congratular-me convosco por terdes honrado a sua memória com um testemunho tão esplêndido e tão ilustre. Deste-nos a conhecer a lembrança gloriosa que conservais de vosso pastor, que é para nós um exemplo de fé e fortaleza. A Igreja permanece firme na fé, embora alguns tenham caído, seja porque impressionados com a repercussão suscitada por serem pessoas ilustres, seja porque vencidos pelo medo dos homens. Todavia, nós não os abandonamos, embora tenham se separado de nós. Antes os encorajamos e aconselhamos a fazerem penitência para que obtenham o perdão daquele que pode concedê-lo. Pois se perceberem que foram abandonados por nós, talvez se tornem piores. Das cartas de São Cipriano, bispo e mártir, e da Igreja de Roma, sobre o martírio de São Fabiano, Papa. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Fabiano, Papa, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que sois a glória de vossos sacerdotes, concedei-nos pelas preces de vosso mártir São Fabiano progredir sem cessar na comunhão da fé e na dedicação em vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.